Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor José Campos e vou trabalhar com vocês, essa disciplina de mercado financeiro de capitais. Fiz um vídeo explicando melhor sobre o meu currículo, minha trajetória no mercado financeiro. Caso não tenha assistido ainda, vá lá, assista e participe falando um pouco de você e da sua trajetória também dentro do mercado financeiro. Se já tem experiência, se já investe ou se está pensando em começar a investir no mercado. E aí eu trouxe aqui as competências e habilidades que vocês irão desenvolver a partir da disciplina, ao longo da disciplina, das aulas aqui que a gente vai fazer. Vamos ser capazes de analisar diferentes cenários, levando em consideração aspectos éticos, legais, ambientais e técnicos, utilizar instrumentos e métodos quantitativos e qualitativos para a tomada de decisões em finanças, que é muito importante, Vamos ver vários investimentos aqui que podem ser feitos, e vamos ver os métodos de analisar esses investimentos, tanto quantitativo quanto qualitativo. Avaliar e gerenciar o risco e retorno no âmbito empresarial e do mercado, importante isso. Incorporar práticas inovadoras na gestão financeira para planejar e tomar decisões financeiras com base na análise do ambiente econômico e das questões conjunturais. A gente vai estudar o mercado aí, análise do ambiente econômico, identificar as melhores formas tanto de captar recursos quanto de aplicar recursos dados ao cenário, dados ao risco, ao retorno desses investimentos. Então, nessa disciplina desenvolveremos todas essas competências e habilidades. E aí nessa aula em específico, nós vamos compreender o que é o Sistema Financeiro Nacional, conhecer a estrutura desse sistema, analisar quais são os órgãos, os órgãos normativos, analisar quais são as entidades supervisoras e as instituições operadoras desse mercado, ou seja, compreender mesmo como se estrutura o mercado financeiro e quem é responsável por organizar o funcionamento desse mercado, beleza? E aí, a gente tem que entender que o sistema financeiro pode ser definido como um conjunto de instrumentos e instituições que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos superavitários e os agentes deficitários. Então, isso aqui é basicamente o que é o sistema financeiro, mas vou explicar melhor essa frase aqui, essa afirmação. Então, imagine não, no mercado financeiro, no sistema financeiro, na economia, na sociedade, existem os que a gente chama de agentes superavitários, que são as pessoas, as empresas, as organizações, o governo, que possui recursos financeiros, ou seja, aquelas pessoas que a gente fala que gasta menos do que ganha e com isso tem um superávit, sobra dinheiro, tem dinheiro disponível. Então a gente tem os agentes superavitários, as pessoas que conseguem poupar, fazer sobrar recursos. Do outro lado a gente tem os agentes deficitários, que são aqueles caras que estão tristezinhos aqui, que gastam mais do que ganham. E aí sempre não, mas gastam mais do que ganham e necessitam de recursos, precisam de dinheiro. Que tem déficit, são os agentes deficitários. Ou seja, de um lado você tem as pessoas que têm recursos, as pessoas, empresas, e do outro lado as que necessitam de recursos. Se um tem e outro precisa, nada mais justo de quem tem empresta para quem não tem e recebe uma remuneração por isso. E é assim que acontece no mercado. Só que nessa transação, nessa negociação, existem as instituições financeiras que vão intermediar essa relação. Ou seja, a instituição financeira vai pegar o dinheiro de quem tem, dos agentes superavitários. Os agentes superavitários vão chegar, por exemplo, no banco e depositar o seu dinheiro na caderneta de poupança. Em contrapartida, o banco vai pagar uma taxa de juros aí que está em torno de 0,35%, 0,32% ao mês, beleza? Por outro lado, os agentes deficitários vão recorrer ao banco para captar recursos, porque eles precisam de dinheiro. O banco vai pegar esse dinheiro que ele tomou do agente superavitário, que pegou emprestado, e vai emprestar para os agentes deficitários e vão cobrar uma taxa de juros por isso, Que aí, se você pegar um cheque especial, hoje em dia diminuiu bastante, mas era em torno de 15% ao mês. Então, o que é que o banco faz? Por exemplo, pega o dinheiro do agente superavitário e paga uma taxa de 0,3, 0,35, na caderneta de poupança, e empresta para o agente deficitário e cobra aí 15% ao mês. Essa diferença que ele pega para captar e cobra para emprestar, 15 para 0,3, é o que a gente chama de spread bancário e é uma das formas de remuneração que o banco tem. Mas quando eu falo em instituições financeiras, não só são bancos, A Bolsa de Valores está aqui também. Ou seja, são instituições que vão intermediar a relação entre os agentes superavitários, que dispõem de recursos, e os agentes deficitários, que necessitam
de recurso. Então, toda essa transação composta por agentes superavitários, deficitários e instituições financeiras representa aí o sistema financeiro nacional. E aí, esse sistema ele é segmentado. Ele começou de uma maneira simples ali por meio do mercado que eu acabei de explicar, né? Banco pegando dinheiro e emprestando, mas foi necessitando, foi criando, né? Foi necessário outras formas de captação, um desenvolvimento desse mercado. E aí esse mercado se desenvolveu e foi segmentado em mercado monetário, que fornece à economia papel moeda e moeda escritural, ou seja, aquelas que são depositadas em conta corrente, né? Papel moeda é o dinheiro em si, moeda escritural é quando você tem um saldo no banco, por exemplo, aquilo é uma moeda, não está lá o dinheiro, mas é uma moeda escritural porque vale dinheiro, aquilo ali representa um dinheiro para você. A gente tem o mercado de crédito, né? E no mercado monetário, onde ocorre a política monetária, né? Onde ocorre a compra e venda de títulos públicos por conta do governo. A gente tem o mercado de crédito, que é o que fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o funcionamento da empresa, onde as pessoas pegam dinheiro emprestado no banco, por exemplo, onde as empresas pegam capital de giro para suas operações. A gente tem o mercado de câmbio, que é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, né? Digamos que você vai para fora do país, ou sei lá, alguém manda uma remessa de dinheiro para você do exterior para aqui. Quando você faz essa troca da moeda estrangeira, você está atuando ali no mercado de câmbio. E temos o mercado de capitais, que permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e, portanto, compartilhar ganhos e riscos. É nesse mercado aqui que as ações são transacionadas, por exemplo, ou seja, as empresas vão ao mercado por meio da bolsa de valores e captam recursos. Então, a necessidade de diferentes formas de captação de recursos, né, dessa transação entre agente superavitário e deficitário, fez com que esse mercado se desenvolvesse e fosse segmentado aqui em 4 grandes mercados, beleza? E aí, para regulamentar, para estruturar, para fazer com que todo esse mercado aconteça de forma correta, né, aconteça de forma eficiente, existem algumas instituições que vão supervisionar esse funcionamento, que vão atuar para o bom funcionamento do mercado financeiro. E essas entidades, que assim podemos chamar, são divididas em 3 níveis hierárquicos: entidades normativas, supervisoras e entidades supervisoras, né? Aqui a gente vai diminuindo o nível hierárquico dessas entidades. As entidades normativas determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional, ou seja, o nome já diz, né? Normativo, vão criar normas, as regras, as leis para que esse sistema funcione de forma correta, de forma fluida aí, sem que ninguém seja lesado, por exemplo, ou seja, né, enganado, algo nesse sentido. Abaixo das entidades normativas, a gente tem as supervisoras, trabalham para que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos, ou seja, os órgãos normativos vão criar as normas. As entidades supervisoras vão fazer com que essas normas sejam cumpridas realmente na prática. E aí, abaixo das supervisoras, a gente tem as operadoras. São as instituições que lidam diretamente com o público no papel de intermediário financeiro. São os bancos, por exemplo, a Bolsa de Valores, são aquelas instituições que vão lidar ali com as pessoas, que vão lidar com as empresas, fazendo com que toda essa troca de recursos entre agentes superavitários e deficitários aconteçam na prática, beleza? E aí a estruturação do sistema financeiro se dá da seguinte forma: órgãos normativos, como eu te falei, que vão criar as normas, as leis. Um deles é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados é outro, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo dos órgãos normativos temos as entidades supervisoras, né, que vão supervisionar o funcionamento e fazer cumprir as leis criadas pelos órgãos normativos, as leis e as normas. Temos o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, e a Previx, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. São as entidades supervisoras. E aí, abaixo das entidades supervisoras, são aquelas instituições operadoras mesmo, que vão lidar ali diretamente com os clientes, com as empresas, com as pessoas. Que aí, vinculado ao Banco Central, a gente tem Banco e Caixa Econômica, administradora de consórcio, cooperativa de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento e demais instituições não bancárias. Abaixo da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, temos a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Abaixo da SUSEP aqui, né, e consequentemente do Conselho Nacional de Seguros Privados, temos as seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de previdência e a sociedade de capitalização.
abaixo da Previ, que as entidades fechadas de previdência complementar, e vamos compreender um pouco melhor cada um desses órgãos aqui. O principal deles, que é um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, conhecido como CMN, Conselho Monetário Nacional. Ele é composto pelo ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, que atualmente, quando a gente se fala hoje, é o Paulo Guedes, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A finalidade do Conselho Monetário Nacional é formular e fixar as diretrizes da política cambial, de crédito e monetária, objetivando o progresso econômico do país. Ou seja, ele vai criar as normas para lidar com as políticas realmente aqui que regem o país, né? Política cambial, de crédito e monetário. Então ele vai criar, a gente chama esse órgão de órgão máximo do sistema financeiro, né? Principal órgão porque ele vai lidar aí com a formulação dessas diretrizes que vão traçar o rumo da economia do nosso país. Tem como atribuições também regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo contra surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa. Basicamente, o Conselho Monetário Nacional vai estabelecer a meta da inflação, né? A inflação que a gente, nosso índice oficial é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, dada que toda a economia necessita de um certo valor de inflação para o crescimento, né? Para o crescimento da economia. E essa meta da inflação, que é dada como a inflação ideal, é estipulada aí pelo Conselho Monetário Nacional. Como eu falei, estabelece as metas da inflação. Regula o valor externo da moeda e o equilíbrio da balança do pagamento do país. Zela pela liquidez e a solvência das instituições financeiras. Tem como atribuições também, como eu falei, coordenar as políticas monetárias, creditícia e orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna ou externa, ou seja, o cara determina as regras de funcionamento da economia, por isso que a gente fala que ele é o órgão máximo do sistema financeiro. Autoriza a emissão de papel moeda, o que é isso, né? Brincando, né? Eu falo que o presidente tem uma impressora do lado da cama. Quando ele quer, ele manda imprimir dinheiro. Óbvio que não é assim, mas existe a possibilidade do governo imprimir dinheiro, né? Gera inflação, gera uma série de complicações, então isso aí tem que ser feito de maneira correta. Mas pode ser que imprima dinheiro. E quem autoriza essa impressão de dinheiro, a emissão de papel moeda, é o Conselho Monetário Nacional, dadas as necessidades do país. Estabelece as normas a serem seguidas pelo Banco Central nas transações com títulos públicos, isso é importante, a gente vai estudar o que são títulos públicos e como eles se dão. E aí quem vai transacionar os títulos públicos é o Banco Central, mas quem vai estabelecer normas a serem seguidas pelo Banco Central é o Conselho Monetário Nacional. Regula a constituição e o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Resumindo, é o órgão máximo do sistema financeiro, quem vai mesmo formular as diretrizes de funcionamento do mercado, do sistema financeiro nacional, beleza? Os outros órgãos normativos que a gente tem é o Conselho Nacional de Seguros Privados, já, né, esse órgão ele é responsável pelas diretrizes do segmento de seguro, capitalização e previdência complementar aberta, né? O que é isso? O seguro é quando você lá faz um seguro de carro, por exemplo, seguro de vida, seguro da sua casa. Ele também é responsável pelo mercado de resseguro, né? Que o resseguro é o seguro do seguro. A corretora a seguradora vai fazer o seguro do seu carro e a própria seguradora faz um resseguro para segurar o seguro do seu carro. É algo assim, é o seguro da seguradora. Quem fiscaliza aí, né, quem fiscaliza não, quem é responsável pelas diretrizes desse mercado é o Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente tem a capitalização também, os famosos títulos de capitalização, que são regulados, né, por esse órgão, e as previdências complementares abertas, que são aquelas previdências privadas que você pode ir ao banco e fazer aqueles planos mais comuns que é o PGBL, VGBL. Por outro lado, a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é responsável pela definição das políticas do Fundo de Previdência Complementar Fechado, os fundos de pensão. Existe a Previdência Complementar Aberta, que é essa que você pode ir ao banco e fazer essa previdência. E existe a Previdência Complementar Fechada, que são os fundos de pensão, que quem tem o fundo de pensão, geralmente são empresas e para você
participar de um fundo de pensão, vocês têm que estar vinculados a determinada empresa, a determinada associação. Então não é aberta ao público, é de determinada entidade e você tem que estar associado a essa entidade para fazer parte aí do fundo de pensão. Beleza, e aí a gente basicamente vimos aqui quais são as entidades normativas do sistema financeiro, aquelas que estão lá criando as normas lá, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, beleza? Agora a gente desce o nível hierárquico que vai ali para as entidades supervisoras, que vão supervisionar o funcionamento do mercado e fazer serem cumpridas as normas criadas pelos órgãos normativos. E o primeiro deles é o Banco Central do Brasil, nosso Bacen, que é composto por um presidente, como eu falei aqui, Roberto Campos Neto, e oito diretores. Uma coisa interessante sobre o Banco Central é que assim, o Banco Central não é um banco comum que você vai lá e abre conta nesse banco, faz depósito. Não, o Banco Central é o que a gente chama de banco dos bancos, que ele vai supervisionar o funcionamento das instituições financeiras. Logo, a finalidade, né, é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda do país, que é o real, e assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro. Falei para vocês lá que o Conselho Monetário Nacional vai estipular as regras, as normas, né, e a meta da inflação. E quem vai fazer ser cumpridas essas metas da inflação é o Banco Central. Por isso que é ele que garante a estabilidade do poder de compra da moeda do país. Ou seja, né, garante aqui, cria a estabilidade da inflação. O poder de compra está relacionado à inflação. E assegura o bom funcionamento do mercado financeiro. Beleza. Outras atribuições é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e a solidez do sistema financeiro, fixar a taxa de referência para as operações compromissadas de um dia, conhecida como taxa Selic, né? Vai determinar ali qual é a taxa Selic, vou explicar melhor isso para vocês, e executar a política monetária por meio da utilização de títulos do Tesouro Nacional. E aí, o que é isso, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar bastante aí sobre taxa Selic nos noticiários, né? Escuta isso aí, sempre fala sobre isso. E essa taxa é uma das taxas que remunera alguns investimentos do mercado, então compreendeu que essa taxa é fundamental para a gente aqui. Então veja, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. E a sua modificação, né, o governo pode aumentar ou reduzir a taxa Selic, né? E essa modificação da taxa Selic é para que se consiga controlar a liquidez da economia e assim controlar a inflação. Ou seja, com uma das formas que o governo tem de controlar a inflação é aumentando ou reduzindo a taxa Selic, beleza? Então, como funciona? O Copom, que é um órgão diretivo do Banco Central, ele se reúne e fala o seguinte, ó, dada a meta da inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional e dada as circunstâncias econômicas do país nesse período que vivemos, a taxa Selic meta deve ser tal. Atualmente, nesse momento que eu estou falando com você, no mês de abril, a taxa Selic meta está em 3,75% ao ano. Em maio vai ter outra reunião do Copom e pode ser que eles modifiquem a taxa Selic. Especula-se que a taxa Selic venha a cair um pouco mais. Só que essa taxa que o Copom, que é um órgão diretivo do Banco Central, determina é o que a gente chama de taxa Selic meta. É o ideal da taxa Selic. Quanto que é que a taxa Selic deve estar dado o cenário econômico e a inflação atual que temos e a inflação que foi determinada lá, né, o ideal pelo Conselho Monetário Nacional. Então o Copom se reúne e fala, ó, a taxa Selic meta é 3,75. Beleza. Em posse disso, o Banco Central vai negociar títulos públicos, vai comprar e vender títulos públicos no mercado. Vou explicar isso um pouco melhor na segunda aula. Então, o Banco Central, com base nessa meta, taxa Selic meta, vai negociar, comprar e vender títulos públicos no mercado com instituições financeiras, com pessoas físicas, por exemplo. E a negociação diária desses títulos públicos, né, a taxa de juros de negociação diária desses títulos públicos, é chamada de taxa Selic over. É realmente quanto remunera a taxa Selic no mercado, né? Só que essa taxa Selic over, essa negociação, tem que chegar próximo, o ideal é que fosse igual à taxa Selic, mas tem que chegar muito próximo à taxa Selic meta.
Então a taxa Selic meta é a taxa que o Copom determina, a taxa Selic over é a taxa das negociações diárias de títulos públicos feitas pelo Banco Central, e essa taxa Selic over tem que ser igual, né, muito próxima à taxa Selic meta. Só que, olha que interessante, essa negociação de títulos públicos que o governo faz no mercado, ela é liquidada, ela é custodiada por meio de uma espécie de por meio de um programa de computador. Então, um programa de computador que vai registrar essas negociações. E esse programa de computador se chama Selic, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, se você fosse parar para pensar, existem basicamente 3 Selics, né? A Selic meta, que é a taxa Selic determinada pelo Copom, a Selic over, que é realmente a taxa de juros que remunera os investimentos no mercado, que é dada pela média ponderada das negociações diárias de títulos públicos, e o Selic, que é o programa de computador que vai fazer a liquidação e a custódia dessa negociação de títulos públicos, beleza? Então aí você já entendeu como o Banco Central atua na economia buscando manter a inflação controlada por meio uma das formas, né, que é por meio da negociação de títulos públicos, e como se dá os títulos, como se dá a taxa Selic, que é a diferença entre taxa Selic meta, taxa Selic over e o programa de computador Selic do Bacen, beleza? Então aí você já sabe. Outras atribuições do Bacen é emitir papel moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Brinquei lá, falei que o presidente tinha uma impressora que podia imprimir dinheiro, né? Claro que brincando, mas o Conselho Monetário Nacional pode autorizar a emissão de papel moeda, e quem vai emitir, quem vai imprimir o papel moeda é o Banco Central. Exerce a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando necessária, também é uma atribuição do Banco Central, autoriza o funcionamento de todas as instituições financeiras, estabelecendo a dinâmica operacional dessas instituições. Beleza? Então, o Banco Central está realmente ligado às instituições financeiras como o banco. A gente chama de banco dos bancos, né? O banco que vai supervisionar o funcionamento do mercado bancário. Outra entidade aí supervisora do mercado é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que tem como objetivo fiscalizar e normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, né? E aí quando a gente fala de valores mobiliários, a gente lembra lá do mercado de ações, da Bolsa de Valores. Então, assegura o funcionamento eficiente e regular dos mercados de Bolsa e balcão, quando a gente fala de Bolsa de Valores. Quando eu falo de banco, quem vai supervisionar é o Banco Central. Quando eu falo da Bolsa de Valores, quem vai estar aí supervisionando é a Comissão de Valores Mobiliários. Então ele regula o funcionamento eficiente dos mercados de bolsa e de balcão. O mercado de balcão é um local onde se negociam valores imobiliários, mas que não é a bolsa em si, não é lá no pregão da Bolsa de Valores. Quando você compra um título privado, tipo um CDB, por exemplo, você está negociando por meio do mercado de balcão, que vai ser supervisionado também aí pela CVM, esse funcionamento desse mercado. Outra atribuição é proteger os titulares de valores imobiliários contra as fraudes e atos ilegais, né? Então, quando você negocia comprando com ações, existem diferentes formas aí, atos, fraudes, a CVM que vai fiscalizar isso aí. A gente vê muito quando a gente fala das informações privilegiadas, né? Que as pessoas têm informações privilegiadas ao negociar na bolsa. Então a CVM que vai fiscalizar isso aí, vai investigar. Lembra aí do Joesley Day, quando o Joesley fez a delação premiada contra o presidente, né, o presidente Temer, e aí ele tinha vendido dólar, tal, foi o maior rolo, então ele tinha informações privilegiadas, ele sabia que ia fazer essa denúncia e sabia que ia mexer com o mercado financeiro. E aí investiu no mercado para se beneficiar dessa movimentação que ele mesmo causaria fazer a delação. Então quem investigou isso aí foi a Comissão de Valores Imobiliários, só a título de curiosidade. Então como se dá as entidades supervisoras? Né? A gente tem o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo ali. Logo abaixo desse Conselho Monetário, que é um órgão normativo, a gente tem a CVM e o Banco Central, o Bacen. A CVM fiscaliza as SAs abertas, ou seja, as empresas que negociam ações por meio da Bolsa, e protege os acionistas, enquanto o Banco Central fiscaliza os bancos e protege os clientes desse banco. Então, CVM relacionado à Bolsa de Valores, Banco Central relacionado aí às instituições financeiras como bancos, por exemplo, beleza? Outras entidades supervisoras é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que, como eu falei, ela controla e fiscaliza o mercado de seguro
previdência privada aberta e as sociedades de capitalização, né? Volto a lembrar aqui, previdência aberta é aquela que você contrata no banco, que os planos mais comuns são o PGBL e o VGBL. E ela está vinculada aí ao órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que controla e fiscaliza, uma entidade supervisora, que controla e fiscaliza as entidades, as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, os fundos de pensão, né? Então não esquece a diferença. A previdência complementar aberta é aquela que você pode fazer, qualquer pessoa pode ir a um banco, por exemplo, e fazer uma previdência, que geralmente são do tipo PGBL e VGBL. As entidades fechadas de previdência complementar são os fundos de pensão. Não é qualquer pessoa que pode fazer, você tem que estar ligada à instituição que tem esses fundos de pensão. A Petrobras tem fundo de pensão, por exemplo, né? Um exemplo, lá, o Banco do Brasil. Então, para você participar, você tem que estar ligado a essa instituição. Se você não tiver, você não conseguirá entrar. E aí, a Previc aqui, ela está vinculada ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um órgão normativo que está acima da Previc. Beleza? E aí a gente tem as instituições operadoras, né? Que são, uma delas são os bancos. E aí a gente tem o que é mais comum no mercado que a gente conhece, os bancos grandes, são chamados de bancos múltiplos. Mas o que é isso? Os bancos, eles têm, a gente fala de diferentes carteiras, né? Um banco pode ser um banco comercial. O banco comercial são aqueles que você abre conta corrente, faz depósito na sua conta corrente, abre conta de poupança. São esses bancos mais comuns, mais tradicionais que tem no mercado. Existem os bancos de investimentos, que não são bancos tão tradicionais, são bancos que não podem captar recursos por meio de depósito na conta corrente, por exemplo, tem que emitir algum tipo de produto financeiro como o CDB, e que ele geralmente empresta capital para as empresas e tal. É outro tipo de banco. Existe o Banco de Desenvolvimento, Sociedade de Crédito Imobiliário, Sociedade de Arrendamento Mercantil, Sociedade de Crédito Financiamento e Investimentos. Todos esses aqui são diferentes formas de carteiras bancárias que a gente fala, né? Diferentes formas de instituições financeiras. Só que existem os bancos múltiplos, que são esses bancos maiores que a gente vê aí no mercado, por exemplo, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Ou seja, esses bancos têm mais de uma carteira aqui, ó. Então você vai ter dentro desse banco carteiras diferentes. E aí esses bancos são bancos múltiplos. Mas atenção, atenção. Para ser banco múltiplo, porque o banco pode ser só comercial, o banco pode ser só de investimento, pode ser apenas um banco de desenvolvimento, apenas um banco de sociedade de crédito imobiliário, pode ser apenas um banco, o banco pode ter apenas uma carteira desse tipo, por exemplo, aqui, existem outros, né? Mas para ser banco múltiplo, o banco tem que ter mais de uma carteira, mais de uma desse tipo aqui, sendo que obrigatoriamente uma dessas vai ter que ser ou banco comercial ou banco de investimento. Então, por exemplo, eu tenho um banco que tem a carteira Banco de Sociedade de Crédito Imobiliária e Banco Sociedade de Arrendamento Mercantil. Não é um banco múltiplo, porque para ser banco múltiplo tem que ter mais de uma carteira e uma delas tem que ser obrigatoriamente comercial ou de investimento. Mas se eu tenho um que é banco comercial e tem a carteira de crédito imobiliário, então aí seria um banco múltiplo, porque tem mais de uma carteira e uma delas é comercial. Então, fique claro, para ser banco múltiplo, tem que ter mais de uma carteira e uma delas tem que ser obrigatoriamente ou comercial ou de investimento. Então aí só para vocês entenderem melhor. E aí outro aspecto interessante é que o banco pode ter mais de uma carteira, mas quando ele vai fazer demonstrações financeiras, essas demonstrações podem ser consolidadas. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você analisa um banco que está na Bolsa de Valores e tem demonstrações financeiras, você vai ver essas demonstrações financeiras, né? São várias carteiras com CNPJ diferente, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica diferente, mas as demonstrações financeiras vão ser unificadas, né? O banco vai ter várias carteiras, mas quando você for ver a demonstração, vai ser uma demonstração única referente a todas as carteiras que ele tem. As carteiras têm CNPJ diferente, mas as demonstrações são unificadas, beleza? Outra instituição muito importante no nosso mercado aí é a nossa Bolsa de Valores, a atual B3. E aí é importante você entender um pouco mais como se deu a história da Bolsa, né? A Bolsa de Valores, até antes de 2008, era dividida em duas, né? Eram duas bolsas. Você tinha a Bolsa de Valores de São Paulo, que negociava o que a gente chama de mercado à vista, né? Que onde são negociadas as ações e os índices. Existia a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF. Na BMF era negociados ativos no mercado futuro, que são os derivativos. A gente vai estudar isso na última aula, que são os contratos de opções, contratos de
a termo, swap, etc, por exemplo, né? Então, nessa bolsa eram negociados contratos futuros. Em 2008, houve a fusão entre a Bolsa de Valores, entre a Bovespa e a BMF. E aí, em 2008, surgiu o que a gente conhece aí, a BMF Bovespa, que era uma bolsa única, mas que atuava nesses dois segmentos, Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuro. Aí, em 2017, a BMF Bovespa comprou, né, se fundiu com a CETIP, que é o Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Era o nosso mercado de balcão, que a gente chama de mercado de balcão organizado, né, onde eram negociados valores mobiliários, mas que não eram listados por meio da Bolsa de Valores. E aí, com essa fusão da BMF Bovespa com o mercado de balcão, que era a CETIP, né, que é um dos mercados de balcão do Brasil, surgiu a nossa atual aí B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão, porque se fundiu com a CETIP, uma grande empresa que engloba agora muita coisa, né? E aí as nossas negociações, compras e vendas de ações, por exemplo, são realizadas pela B3, pela nossa atual Bolsa de Valores. Então por isso que às vezes a gente vê Bovespa, a gente vê BMF Bovespa, a gente vê B3, porque houve ocorreram, né, nessas fusões aí, essa transformação da Bolsa ao longo do tempo. Por fim, uma instituição operadora muito importante para a gente também, que vai atuar no mercado financeiro, são as corretoras de títulos e valores mobiliários, a CTVM. Ou seja, o investidor não opera diretamente no mercado, né? Para realizar as transações, será necessário abrir conta em uma corretora. Então, se você não investe, está pensando em investir, você obrigatoriamente terá que abrir conta em uma corretora, porque sem uma corretora você não conseguirá investir. As principais atribuições das corretoras são operar no recinto de bolsa de valores, ou seja, se você for negociar ações, por exemplo, você vai ter que ter uma corretora. Efetuar lançamento público de ações, a corretora pode fazer aí essa intermediação para uma empresa que quer lançar ações, a corretora pode estruturar esse lançamento de ações. Administrar carteiras e custodiar valores imobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, corretoras podem fazer isso, operar no mercado aberto e intermediar operações de câmbio também, algumas corretoras são autorizadas a realizar essa intermediação. Então, volto a falar, se você quer operar no mercado financeiro, né, se você quer operar aí comprando investimentos, né, fazendo aplicações financeiras, comprando ações, sei lá, títulos públicos ou o que seja, você terá que ter uma conta numa corretora. E aí vem algumas dicas aqui interessantes que eu dou para você. Provavelmente seu banco terá corretor, vai ter uma corretora. Se você tem, sei lá, um banco, sei lá, Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, esses bancos eles têm corretores, não tem as corretoras desse banco. Só que eles só vão apresentar investimentos deles mesmos, né? Então, se você abrir uma corretora no banco do Itaú, por exemplo, no Itaú, você só vai ter investimentos do Itaú. Não vai ter uma grande mescla. Existem corretoras independentes no mercado que pegam investimentos de diferentes instituições financeiras. Então, uma dica que eu dou é abrir conta numa corretora desse tipo, que tem uma corretora independente que vai estar relacionada a diferentes instituições financeiras. E muitas dessas corretoras não vão te cobrar nada para realizar investimentos, nada, nem para investir em ação, nem para investir em fundo imobiliário, nem para investir em produtos de renda fixa. Então existem várias dessas corretoras disponíveis aí. E abrir conta nessas corretoras é um processo fácil. Você vai entrar no site da corretora, fazer o seu cadastro e em um breve período aí sua conta na corretora vai estar disponível. Trouxe uma corretora aqui para vocês verem, mas não é indicação, eu só vou mostrar essa porque eu utilizo, né? É a Easy Invest, poderia ser qualquer outra, né? Poderia ser qualquer outra, vocês estão mostrando isso porque aqui eu nem utilizo mais, eu utilizava para investir em renda fixa, mas como eu não tenho mais nada em renda fixa, está tudo invariável, eu uso outra corretora. Então isso aqui é um ambiente da corretora que você vai ter acesso ao abrir, né, conta numa corretora. Uma informação importante, né? A corretora não pode receber depósito, não pode ir lá e depositar o dinheiro na conta da corretora. Você tem que fazer uma transferência bancária. Então você vai ter que transferir o dinheiro do seu banco para a corretora. E ao transferir esse dinheiro vai ficar disponível aqui para você, por exemplo, dizendo o valor que você tem tanto em investimentos quanto na conta corrente da corretora. O dinheiro está na conta corrente da corretora e você vai investir nos diferentes produtos de investimento. Então se eu clicar aqui em investir, ó, eu vou ser direcionado para os investimentos que a corretora tem disponível, né? Então você vai ver aqui, ó, investimentos Tesouro Direto, CDB, letra de câmbio, LC, debênture, CRI, CRA. Você vai ter um ambiente para comprar ações também. Então vai ter disponível aqui diferentes produtos de investimentos e esses produtos de investimentos mostrarei melhor
na próxima aula. Então, um dos passos para começar a investir, se você já não investe, é abrir conta em uma corretora. E aí procurem corretoras que não vão te cobrar para investir, né? Vai ser gratuito e que tem vários produtos de investimento. Existem várias no mercado de fácil acesso que você pode aí abrir conta de forma rápida e totalmente pela internet, beleza? E aí o que a gente viu hoje, as considerações finais, né? Vimos o sistema financeiro e sua estrutura, o que é o sistema e como ele é estruturado. Vimos quais são os órgãos normativos, né, do sistema financeiro, Conselho Monetário Nacional e os outros. As entidades supervisoras, SUSEP, Previc, Bacen, CVM, e as instituições só operadoras, que são bancos, bolsa de valores, e as corretoras aí, que se você quer investir, vai ter que ter conta em uma corretora. E a hora aí é essa, se você quiser, beleza? Por essa aula é isso. Vejo vocês na live. Um grande abraço e até a próxima.